Antes do dilúvio, o problema não era o tamanho dos homens, mas sim a ausência de Deus. Lemos então os capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis, e nessa leitura sempre me chama a atenção o capítulo 6 de Gênesis, quando fala ali que os filhos de Deus, né, tiveram relações com as filhas dos homens. Né. Para esse primeiro tema aqui, existem algumas interpretações, eu quero destacar duas aqui. A primeira é que esses filhos de Deus seriam da linhagem de Sete, nós vemos alguns versículos e capítulos anteriores. E estas filhas dos homens seriam da linhagem de Caim. Eu particularmente gosto dessa interpretação. Mas existe também uma interpretação, dentre outras, que esses filhos de Deus seriam anjos caídos, certo? E nós temos alguns textos bíblicos que podem comprovar isso também. E eu quero destacar aqui Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que fala que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles, e aí então é aqui que os defensores dessa interpretação se apegam, que aqueles seriam estavam se referindo aos anjos, né? Ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Essa é uma interpretação também, tá? Que esses filhos dos homens seriam de fato anjos caídos, com base em alguns textos, e o principal deles seriam aqui em Judas. E depois ali no versículo 4 do capítulo 6, falam que naqueles dias, né, havia os gigantes na terra, os chamados Néfilins, ou Nefilins, tá? Que significa caído. Aqui também a gente tem algumas linhas de interpretação, né? Alguns falam que esses gigantes é o resultado do relacionamento desses anjos caídos com as filhas dos homens, e aí nasceram seres híbridos, e esses gigantes, de fato, eram gigantes, né, com 3, 4, 5, 6, 10 metros de altura aqui na Terra. Mas, se a gente for fazer uma leitura minuciosa do texto, nós vamos ver que haviam naqueles dias gigantes na Terra, vírgula. Então, haviam naqueles dias gigantes na Terra. E também depois. Então havia naqueles dias e também depois quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Então significa que os gigantes aqui, se a gente for ver o texto mesmo, não é certo que é um resultado da relação desses anjos caídos com as filhas dos homens. Então se a gente for ver, esses gigantes já existiam antes desse relacionamento. Então havia antes e também depois. O texto não deixa bem claro que esses gigantes eram resultado desse relacionamento, né? Dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Seja a interpretação que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete e as filhas dos homens os descendentes de Caim, ou que, de fato, os filhos de Deus eram anjos caídos e as filhas dos homens eram apenas mulheres aqui na Terra. Né? Qual é a interpretação que você mais se agrada ou acredita? Deixa aí nos comentários, Deus abençoe, e continuamos aí.